1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis e progredis cada vez mais. Irmãos, a Bíblia diz lá em Filipenses, que aquele que em vós começou a boa obra, ele a completará até o dia de Cristo. Irmão, quando nós aceitamos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, naquele momento o Senhor começou uma obra na nossa vida. A obra de Deus foi iniciada. E aí, irmão, o Senhor tem nos dado instruções, orientações, palavras. Nós temos recebido do Senhor, irmão, instruções para a maneira qual nós devemos andar. Andar quer dizer viver, agir. A maneira pela qual nós devemos proceder, para que, irmão, a obra que o Senhor começou na nossa vida, ela possa continuar e progredir cada vez mais. Sim, o Senhor está fazendo na nossa vida uma obra. O Senhor está fazendo na sua vida a obra dele. E o plano de Deus é completar esta obra na sua vida. Por isso que nós recebemos estas orientações, esta palavra, recebemos a direção que vem de Deus, através da palavra de Deus, para que esta obra, irmão, ela possa continuar, não continuar apenas, mas que ela possa progredir cada vez mais. O problema é que, infelizmente, muitos não têm andado conforme as instruções que estão recebendo. Muitos não estão andando de acordo com a palavra que Deus está dando. O que tem feito com que a obra que Deus começou na vida de muitos, ela venha parar. Pior, além de parar na vida de muitos, esta obra está sendo destruída. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Irmão, o Senhor está fazendo a sua obra na vida de todos nós. Todos nós que entregamos a vida ao Senhor, que fomos nos louvar, entregar, servir ao Senhor, irmão, o Senhor começou. Todos nós que um dia entregamos a nossa vida, os nossos caminhos, o Senhor iniciou a obra dele. O Senhor está operando, o Senhor está trabalhando, a obra dele tem sido feita em nós. E para que esta obra possa continuar, é que a palavra de Deus tem vindo. Por isso você tem recebido a orientação a respeito do que você tem que fazer, a respeito, irmão, de como você deve agir. E seguindo estas orientações e andando conforme a direção que você tem recebido, esta obra que um dia começou, irmão, ela vai continuar e vai crescendo cada vez mais. O problema é que muitos estão recebendo a orientação, a direção de Deus, mas não têm andado conforme essa direção. E a obra que era para continuar e progredir, esta obra tem parado, regredido, ou algumas até destruído, perdendo a obra que o Senhor quer fazer na vida dela, na vida dele. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1, ele diz assim: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. O Senhor manda Samuel ir até o Saul. E antes de falar ou dar a direção que Deus tinha para ele, o Samuel deixa bem claro que o Saul não era rei por acaso, que o Saul não era rei por coincidência, o Saul não era rei por acaso, por falta de opção, não. O Saul era rei porque Deus mandou Samuel ungir Saul como rei.
O Saul foi escolhido por Deus para ser rei em Israel. Irmão, não era obra do acaso, não era coincidência, não foi sorte, era Deus que escolheu ele. Era Deus que no dia que ungiu ele, começou essa obra na vida dele. E como o Senhor fez com Saul, irmão, o Senhor fez com a gente. Nós não estamos aqui por acaso. Você não está aqui por coincidência. Não foi porque você passou um dia aqui na porta da igreja, não foi porque um dia alguém lhe convidou, porque alguém lhe trouxe aqui, não foi. Você não está aqui por obra do acaso, você não está aqui por sorte, você não está aqui por coincidência. Deus escolheu você, Deus ungiu você, foi Deus, você é obra de Deus, a tua presença aqui é obra de Deus, porque Deus tem essa obra na sua vida. Agora, com a obra agora que o Saul sabia, primeiro que ele foi escolhido por Deus, ungido por Deus, agora ele precisava andar conforme a orientação de Deus. E qual era a orientação? O Samuel disse: ouve, pois, a voz das palavras do Senhor. Irmãos, o que Deus queria é que o Samuel agora ouvisse, obedecesse, seguisse as orientações que vinham através da palavra de Deus. Ele não estava por acaso, por coincidência, ele foi escolhido por Deus, assim como todos nós. Você não está aí por acaso, eu não estou aqui por acaso, os obreiros não estão aí por acaso, não foi por falta de outras pessoas, não, foi Deus que nos escolheu, irmão. E quando ele fez isso, ele começou a obra dele na nossa vida. E o que o Senhor espera de nós? Irmão, que você siga as orientações que vem dele para você, que você ande conforme a palavra dele, que você siga aquilo que você está recebendo de Deus, porque a obra que um dia ele começou, irmão, ele quer continuar esta obra na sua vida, mas eu preciso ouvir a palavra, a direção, eu preciso seguir conforme as orientações que eu tenho recebido do Senhor. Qual era a orientação para o Saul? Versículo 2: assim diz o Senhor dos exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, não lhes perdoes, porém matará desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde o camelo até os jumentos. Então a palavra, a orientação de Deus para o Saul era: eu me recordei do que fez Amaleque. Primeiro, Amaleque, gente, era um inimigo. Amaleque era um adversário do povo de Deus, o inimigo que, quando Israel estava atravessando o deserto, em vez de ajudar, fez o mal, se levantou para tentar destruir Israel. Deus o ajudou, Deus livrou, só que depois de um tempo Deus lembrou do que eles fizeram, e aí Deus disse ao Saul: agora vai e destrói totalmente o que eles tiverem, não poupe nada, não perdoe ninguém, matarás homem, mulher, menino, criança de peito. Pastor, Deus é mau. Não, gente, Deus não é mau. A gente precisa entender o tempo deles para poder compreender o agir de Deus, porque na época que esse povo vivia era desse jeito, irmão, era assim: ou matava ou morria. A gente lê isso aqui, mas Deus mandou matar. Mas quando Deus manda para ele matar, irmão, Deus não é mau, não. É porque se eles não matassem aqueles inimigos os matariam. Para pensar, irmãos, vamos dizer que a sua casa está para ser invadida por um bando de bandido, e aí alguém vem para você, dá uma arma para você e diz para você: defenda a sua família, livre a sua família do mal. Essa pessoa, ela é boa ou ela é mal? Irmão, ela não está fazendo mal para você, é para você defender, porque se você não fizer alguma coisa, os bandidos entram na sua casa, vai matar você, vai ferir a sua família.
Então, se o Senhor não mandasse o povo, ou Israel, ferir e matar esses inimigos, eles matariam Israel, eles acabariam com o povo de Deus, porque na época deles, era assim que as coisas aconteciam. É para a gente entender o momento, a situação, porque a gente às vezes lê, mas por que Deus mandou? Porque se Israel não matasse esse povo, irmão, esse povo mataria Israel. Se Israel não acabasse com esses inimigos que só queriam acabar com Israel, irmão, invadiriam e acabariam com Israel. Então, quando Deus manda eles matar, e quando você vê isso acontecer na Bíblia, não é que Deus é mau, irmão, é porque se eles não fizessem isso, seriam eles que seriam mortos, seriam as mulheres dele, as crianças dele, os animais deles. Então Deus não é mau, tá? Deus é bom. Só que, irmão, Deus não poderia, porque Deus deu ao homem a liberdade neste mundo. Deus não poderia mudar a todos de uma hora só. Não, Deus vai dando a eles a liberdade de escolha. E Deus deu a Israel a possibilidade de se defender. Não apenas se defender, mas também atacar o inimigo, para que não fossem destruídos. Então Deus mandou eles matarem, Deus mandou eles aniquilarem. A ordem de Deus, a direção de Deus era clara para o Saul. Ele recebeu a direção: vai lá, não perdoe nada, mate tudo que tiver, não poupa nada, ninguém, animal, pessoas. Versículo 4 ele diz: e Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos, saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiam do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul, seguindo as orientações que ele recebeu de Deus, ele convoca o exército de Israel e marcha em direção aos amalequitas. Quando ele se aproxima, monta o seu acampamento para atacar o inimigo, irmão, ele manda aviso aos queneus. Queneus era um povo amigo, irmão, não era povo de Deus, mas eles fizeram uma aliança com o povo de Deus. Por causa desta aliança que eles tinham com o povo de Deus, irmão, Saul mandou um aviso para eles: ora, retirai-vos do meio deles, para que não sejam destruídos juntamente com eles. Eles tinham uma aliança com o povo de Deus, mas não adiantava apenas ter uma aliança, eles precisavam se retirar do meio dos pecadores. Irmão, o povo de Deus mesmo é Israel. Israel é o povo de Deus, mas nós fizemos uma aliança com Deus através de Jesus Cristo, e nós também nos tornamos povo de Deus através desta aliança feita através do sangue de Jesus. Mas não adianta apenas fazer uma aliança, irmão, não adianta apenas agora fazer parte do povo de Deus. Eu preciso sair, me retirar daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Eu preciso me retirar, irmão, daquilo que Deus condena. Deus condenou os amalequitas. O Saul disse: olha, para que vocês não sejam destruídos com eles, saí do meio deles. Eles tinham uma aliança com o povo de Deus, mas não adiantava só ter uma aliança, eles precisavam sair, se retirar do que Deus condenava, do que Deus não aceitava. Irmão, não adianta apenas você ter uma aliança, um dia ter aceitado Jesus, um dia ter batizado nas águas, se você não sair daquilo que Deus condena. Se eu não me retirar daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, eu serei destruído juntamente. Se eu não quero ser destruído, eu preciso me retirar do que não agrada, do que Deus condenou, daquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. E os queneus, que não eram bobos, irmãos, se retiraram. Infelizmente tem muita gente boba, que não se retira, que não sai daquilo que Deus condena, irmão, que não tem abandonado aquilo que não agrada a Deus. Eles não foram bobos, eles não queriam ser destruídos, então eles saíram. E tem muita gente que não sai,
que não deixa o caminho errado, que não sai do meio do pecado, do erro, continua insistindo, irmão, a pessoa está sendo bobo, porque a destruição está vindo. Continua lendo, diz mais, versículo 7, então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Então ele recebeu uma direção de Deus, uma direção que foi clara. O que ele deveria fazer? Ir até os amalequitas e destruir totalmente aquele povo, não poupar ninguém, coisa alguma, nem animal, nem pessoa, nada. E ele então começa, seguindo essa orientação, ele vai até os amalequitas, ele começa a batalha, Deus vai dando vitória, eles prevalecem, e quando a vitória ganha, o Saul então começa a achar que ele poderia tomar as decisões dele, ele poderia fazer a vontade dele, ele achou que ele podia fazer o que para ele era melhor, e ele decide poupar o rei dos amalequitas, o Agag. Irmão, não sai da direção de Deus, irmão, nem um pouquinho sequer, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro. Irmão, se eu me desviar um pouquinho, irmão, se eu deixar de seguir um pouquinho daquela direção que Deus me deu, parar de seguir um pouquinho aquela palavra que Deus me deu, irmão, daqui a pouco eu vou estar fazendo outras coisas, versículo 9 diz, e Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas, e das vacas, e da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e os não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. A palavra era, destrói totalmente tudo. Só que chegou uma hora que o Saul achou que ele não precisava seguir toda a direção, ele achou que ele já podia tomar as decisões, fazer o que ele achasse melhor, e ele decidiu poupar o Agag. Irmão, Deus falou para destruir tudo, e quando ele poupa o Agag, irmão, o povo começa a poupar também as ovelhas, começa a poupar os bois, começa a poupar os camelos, o que eles achavam melhor, que eles já não andavam como eles tinham recebido a direção de Deus. Eles começaram já a agir do jeito dele, da forma dele, começaram a fazer o que para eles parecia ser o melhor, e assim, irmão, eles estão deixando de seguir as orientações de Deus. Começou com Agag, irmão, não deu uma brecha, porque se você der uma brecha, irmão, desta brecha vai vir um abismo, e outros abismos virão. Eu preciso ter o cuidado de andar conforme o que eu estou recebendo. Deus está me dando orientação, palavra. Você vem para a igreja, você ouve a palavra, recebe de Deus a direção de como proceder, de como agir, de como fazer. Irmão, é continuar, porque a obra de Deus vai progredir. O problema é que chega um momento que a pessoa começa a fazer o que ela acha certo, o que ela pensa. Ela já não segue mais as instruções que o Senhor deu, a palavra que o Senhor deu, e ela não sabe o mal que ela está trazendo para a vida dela. Nós precisamos ter o cuidado que ele não teve, de seguir conforme ele recebeu, de andar de acordo com a instrução que o Senhor havia dado a ele. Versículo 10 diz, então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite, e clamou ao Senhor. Irmão, o Senhor vai aonde o Samuel, e diz a ele, eu me arrependo de haver posto Saul como rei, porque ele não me segue, ele não me ouve, ele não me obedece. Irmão, Deus estava vendo tudo que o Saul estava fazendo, Deus estava vendo todo o erro dele, toda a falha, toda a desobediência, e olha, Deus viu, mas Deus, para o Saul, Deus não falou nada, Deus não impediu de fazer coisa alguma, porque Deus não vai me impedir, irmãos, Deus não vai impedir você
de fazer coisa alguma, é você que tem que decidir fazer o que é certo, andar pela direção de Deus, porque Deus está, irmão, olhando tudo aquilo que nós temos feito. O Senhor estava vendo toda a atitude do Saul, todo o erro, Deus estava vendo, mas Deus não falou nada para o Saul. E nós precisamos entender que o fato de Deus não falar nada não quer dizer que Deus está concordando. Não é porque Deus não está fazendo nada que Deus está aceitando, porque o Saul estava desobedecendo, o Saul estava fazendo coisas que não deveria fazer, e Deus viu tudo, mas Deus não falou nada para ele naquele momento. Deus não impediu ele de fazer nada. Deus não me impede, mas não quer dizer que Deus se agrada. Irmão, Deus não falou nada, mas não significa que Deus não estava vendo. Deus viu tudo, Deus vê tudo que a gente faz. Agora, irmão, não quer dizer que por ele não falar, por ele não fazer nada, que ele concorda com isso, que ele aceita isso. Ele foi aonde o Samuel e falou para o Samuel: eu me arrependo. E Samuel vai passar a noite toda orando pelo Saul. Irmão, uma oração que não vai adiantar nada. O Saul já tinha ultrapassado todos os limites. Versículo 12 diz: e madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez voltar e passou e desceu a Gilgal. Samuel passou a noite toda orando, clamando a Deus pelo Saul. Irmão, não adiantou nada, ele vai ter que ir lá tratar com Saul. E quando ele chega lá, anunciam para ele: olha, o Saul chegou e já está no Carmelo. E a Bíblia diz: e ele levantou para si uma coluna. Uma coluna, gente, era um monumento. Eles levantavam uma coluna de pedra para homenagear. O Saul levantou uma coluna para si. Ele estava se homenageando, ele estava se exaltando. Irmão, Saul estava se achando que ele tinha feito tudo certo, achando que ele era o melhor. Irmão, quando a gente começa a se achar, é sinal que nós estamos perdidos. O Saul fez uma coluna achando que ele merecia ser honrado, ser lembrado por aquilo que ele fez. Irmão, e se ele tivesse bem, ele não faria coluna para ele, faria para Deus. Quando nós começamos a nos exaltar, quando nós começamos a nos achar melhor, achar merecedor, achar que nós merecemos, irmão, a gente está perdido. A pessoa que começa a exaltar a si própria, essa pessoa está perdida. Eu não preciso mais estar indo para a igreja, eu sei orar, eu sei buscar Deus. Você está levantando uma coluna para você, significa que você está perdido. Porque quando a pessoa está bem, ela não levanta para ela não se honra, ela honra a Deus. Ele está honrando a si próprio. Versículo 13 diz: veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. O Samuel, quando chega a Saul, e o Saul olha, diz: bendito seja tu do Senhor, eu fiz o que Deus me mandou. Irmão, é incrível como a pessoa não consegue ver os seus próprios erros. É incrível como a pessoa está desobedecendo, falhando, pecando, mas ela não consegue ver, mesmo estando diante dos seus olhos. O Samuel diz: então disse Samuel: que balido pôr de ovelha é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? O Saul disse: eu executei as palavras do Senhor, mas o Senhor mandou destruir tudo. Espera aí, como é que se você executou, se eu estou ouvindo mugido de vaca e balido de ovelha? E uma pessoa está diante dos olhos, mas ela não consegue ver o pecado dela, o erro dela. Na cabeça dela, ela está certa, ela está correta, ela está direito, ela está agradando a Deus, e não consegue ver o quanto ela está mal aos olhos do Senhor. Ela não consegue ver, irmão, está diante dela, só que ela fica cega, ela fica surda, não consegue reconhecer os seus erros. Porque se ele tivesse feito o que Deus mandou, não teria vaca mugindo, não teria ovelha balindo. O problema é que a gente não consegue ver, a pessoa não consegue reconhecer os seus falhas, os seus erros.
está diante dele, mas não vê o erro dele, a falha. Versículo 15: e disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. O Saul vai dar para o Samuel uma desculpa. Espera aí, essas ovelhas e estas vacas, não, o povo poupou para oferecer ao Senhor teu Deus. Irmão, sempre vai ter uma desculpa. Sempre o pecador vai ter uma justificativa. Ele vai encontrar uma razão que só vai servir para ele mesmo. Quando Samuel perguntou para ele: se você executou, que ovelhas são essas? Que vacas são essas? Não, a gente trouxe para oferecer ao Senhor teu Deus. Era a desculpa dele, era justificativa. Irmão, sempre vai ter uma desculpa, uma justificativa para os meus pecados, sempre vai ter uma justificativa para os meus erros. Quando Deus perguntou para o Adão: Adão, você comeu do fruto? Não, Senhor, a mulher que tu me deste, foi ela que me deu e comi. Ou mulher, você comeu? Não, Senhor, foi a serpente que me enganou. Sempre vai ter uma desculpa, sempre vai ter uma justificativa. E quantas pessoas estão se escondendo atrás de desculpa? Não, Deus entende, não, Deus sabe que é por isso, que é por aquilo. Irmão, é a desculpa do pecador. O pecado nunca vem só, o pecado vem com a desculpa, para você se esconder atrás dele. Continua lendo, ele diz mais: então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, e os aniquiles, e peleja contra eles, até que os aniquiles. 19: porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes voastes aos despojos, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. O Samuel, depois que o Saul dá a desculpa dele, a gente trouxe para oferecer ao Senhor teu Deus. Olha, escuta, pois, a palavra do Senhor. E o Saul diz: fala. O Saul estava esperando um elogio, o Saul estava esperando um parabéns. Irmão, Deus vai exortá-lo. Irmão, Deus vai dizer: olha, foi Deus que te levantou como rei. Você está onde está porque Deus te ungiu, Deus te escolheu, e Deus disse para você: vai por esse caminho e faz isso. Deus deu a direção dele para você. Era só para você obedecer, só que ao contrário, você preferiu se deixar levar pelos despojos, e desobedeceu, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Irmão, Deus tinha ungido ele, e Deus havia dado a ele a direção, era só seguir, era só ouvir e obedecer, mas ele foi ganancioso, ele se deixou levar pelas ovelhas, pelas vacas. Pastor, era para oferecer ao Senhor, só que enquanto ele oferecia aquelas ovelhas e vacas para o Senhor, ele guardava as deles. Ele fez o que era mal, que não agradou o Senhor. E aí versículo 20 diz: então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei dos Amalequitas, e os Amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. E o Samuel está exortando, é Deus que está falando através do Samuel. Você fez o que era mal. O que o Saul deveria fazer? Se humilhar. Eu errei, eu pequei, eu fiz o que não deveria. Não, irmão, ele vai discutir com Samuel. Não, eu fiz o que Deus me mandou. Não, você está enganado. Eu fui lá, eu matei os Amalequitas, eu poupei o Agag, mas eu matei todos os Amalequitas. E o povo pegou o melhor das ovelhas, das vacas, é para oferecer ao Senhor teu Deus. Irmão, ele não aceita a repreensão, ele não reconhece o erro dele, apesar de Deus estar falando para ele.
ele está brigando, está questionando. Irmão, a pessoa muitas vezes faz isso. Eu estou pregando aqui e ela está questionando aí, questionando a Deus. Deus está falando com ela, falando com ele, mostrando o pecado, mostrando o erro, para ver se a pessoa se humilha, para ver se a pessoa se arrepende, para ver se conserta. Só que ela muitas vezes faz igual o Saul, está brigando com Deus, não aceita, não concorda com a repreensão, não aceita, se desculpa, se esconde atrás das suas justificativas, das suas desculpas, aonde deveria apenas reconhecer seu erro. Irmão, nós precisamos aprender que a intenção de Deus é nos salvar, mas eu preciso me humilhar perante o Senhor. A pessoa fica resistindo à palavra de Deus, não aceita, e só vai piorar a situação dele isso. Versículo 22 diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é o que ele estava fazendo. Ele estava discutindo, ele não estava aceitando a palavra do Senhor, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Irmão, Deus traz a palavra através do Samuel para o Saul reconhecer o erro dele, confessar, se acertar, se humilhar, mas ele não aceita a palavra, ele não reconhece o pecado dele, ele está porfiando, questionando. E uma pessoa fica fazendo isso, questionando os seus erros, os seus pecados. A pessoa fica aí, irmão, ela não aceita, porque não entende, porque não compreende. Você está porfiando. Isso só vai piorar a situação, porque ele já tinha desobedecido a Deus, agora ele está resistindo à palavra de Deus, que vai agravar muito mais a situação dele. Irmão, precisa aprender a ouvir, a aceitar a palavra de Deus, a simplesmente me submeter à palavra de Deus. Irmão, Deus falou, é baixar a cabeça e dizer: Senhor, eu sou um pecador, e não tentar justificar. A gente está brigando com a palavra, porque não é comigo que você está brigando, não, é com a palavra de Deus que você está brigando, se justificando, o que só está piorando. E agora, irmão, o Saul, que foi ungido para ser rei, o Samuel disse: olha, Deus está te rejeitando. Quer dizer, a obra de Deus na vida dele acabou. Continua lendo, ele diz mais: então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Quando Samuel disse: olha, por isso Deus te rejeitou, para que você não seja rei. Quando ele viu que ele ia perder o lugar, a posição dele, eu errei, ele disse: perdoa-me. Gente, ele vai buscar o perdão do Samuel, só que ele não errou com Samuel, ele errou foi com Deus. Ele não está nem preocupado, irmão, em acertar a situação dele com Deus. O que ele queria era mostrar para o povo que ele estava bem. Ele disse: Samuel, perdoa-me o meu pecado, agora vem comigo para adorar a Deus diante do povo. Porque a preocupação dele era mostrar para o povo que ele estava bem. Irmão, isso é um erro. A pessoa só se preocupa em mostrar para os outros, enquanto que Deus está vendo a verdade. A pessoa está preocupada que ninguém veja o erro dela, ela não se preocupa que Deus está vendo. A preocupação do Saul era que ninguém visse que ele tinha errado, que ele não estava agradando a Deus. Ele queria que o Samuel fosse para poder todo mundo olhar e ver que ele estava adorando a Deus, que ele estava bem. Era alguém que se preocupava apenas com a aparência. Irmão, não posso me preocupar apenas com o que os outros pensam de mim. Eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter zelo para dar um bom exemplo, um bom testemunho, mas acima de tudo, eu preciso me preocupar com Deus.
Ele que pediu perdão, ele não pediu perdão para Deus, ele pede perdão para o Samuel. Perdoa-me, pois, e vem comigo agora, Samuel. Ele só se preocupava com aquilo que o povo estava vendo, e o que Deus estava vendo, ele não estava nem aí. Diferente de Davi, que quando Davi pecou, Davi não estava nem aí para o povo, que Davi se preocupava era com Deus. Ele orou e disse: Senhor, eu pequei contra ti eu pequei. Davi vai se acertar com Deus, vai se consertar com Deus, ele vai clamar a Deus: Deus, não tira de mim o teu espírito, eu não quero perder a alegria da salvação. A preocupação de Davi não era com a aparência, a preocupação de Davi era com Deus, em estar bem com Deus. Irmão, não adianta apenas mostrar para os outros, está uma boa aparência, não vai adiantar nada. Eu preciso me acertar com Deus, não é pedir perdão apenas para as pessoas, principalmente para Deus, porque não adianta nada eu estar bem com as pessoas se eu não estou bem com Deus, se eu não tenho honrado e servido a Deus. Versículo 25, 26, porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Irmão, quando o Senhor escolheu Saul e ungiu para que ele fosse rei, naquele momento a obra de Deus começou. E cada orientação que Deus dava a ele era para que a obra pudesse continuar e progredir, porque a obra não estava feita ainda não. Irmão, Israel ainda não era uma nação. Muita gente ainda não servia de verdade ao Senhor, não via o Saul como rei, e Deus só estava começando a obra dele, e depois dele seria o filho dele, seria o neto dele, mas o Saul não andou conforme a orientação de Deus. Saul não fez como ele havia recebido do Senhor, e a obra que Deus começou no dia que ele foi ungido, irmão, esta obra parou. Pior do que parar, esta obra acabou. Irmão, Saul vai perder o reino, vai perder a vida, vai perder a família, vai perder tudo, porque ele não fez conforme ele havia recebido, porque ele não continuou na direção, na palavra. Irmão, nós temos recebido do Senhor orientação de como nós devemos andar, de como nós devemos agir, e estas orientações que vêm de Deus, é para que a obra que um dia Ele começou, no dia que você aceitou Jesus, Ele começou a obra dele, e a toda a palavra que Deus lhe dá, a toda a instrução que Deus lhe dá, é para que esta obra possa continuar e progredir cada vez mais, mas por não ouvirmos a Deus, por não andar conforme a direção de Deus, irmão, esta obra está parando na vida de muita gente. Pior do que parar, ela está acabando. Acabou-se a obra na vida do Saul. Ele deixou de ser rei agora? Não, mas para Deus aquela obra tinha acabado. Deus não ia fazer mais nada, até que ele morreu, perdeu a vida, perdeu o trono, perdeu tudo. Irmão, o Senhor nos deu orientações, o Senhor tem nos dado palavra, e estas palavras é para que a sua obra, que um dia começou, ela possa continuar e progredir. Irmão, plano de Deus é cada dia fazer mais na tua vida. Irmão, Deus tem um plano, e esse plano começou, não está completo não, mas esse plano começou no dia que você aceitou Jesus. E o que o Senhor está fazendo, nos dando orientação, você vem para a igreja, ouvir a palavra, recebe a direção de Deus, através dessa direção, você seguindo ela, você obedecendo ela, irmão, esta obra vai continuar, e vai progredindo, vai crescendo cada vez mais. Só que quando eu deixo de ouvir, eu paro com esta obra. Pior do que parar, eu estou destruindo a obra de Deus. Irmão, estou parando o que Deus está fazendo na minha vida. Deuteronômio, capítulo 10, livro de Deuteronômio, capítulo 10. Irmão, foi Deus que nos escolheu, e Deus começou na nossa vida a sua obra, na vida de cada um de nós. O Senhor começou a obra dele, e o plano de Deus é continuar até esta obra ser completa. No dia de Cristo, essa obra vai ser completa.
só que eu preciso andar conforme eu estou recebendo de Deus. Irmão, você vem para a igreja, você recebe uma palavra, você recebe uma orientação, você recebe uma direção. O plano de Deus não é controlar a tua vida, o plano de Deus é continuar a obra dele na sua vida. Só que você precisa andar conforme você recebe, você precisa andar de acordo com as palavras, com o mandamento de Deus para você, para que essa obra possa avançar. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Deuteronômio 10, 12. Ele diz: agora, pois, ó Israel, Israel é o povo de Deus, isso é para nós, que o Senhor teu Deus, pede de ti, senão que temas, gente, temer é respeitar, senão que temas ao Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e os ame, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Para o que, gente? Para o teu bem. Irmão, todo mandamento que vem de Deus, toda orientação que vem de Deus, irmão, ele vem para o teu bem. Não é para mandar você, não é para obrigar você, não é para limitar você, não é para impedir você de fazer nada. Toda direção que vem de Deus, irmão, toda palavra que você recebe de Deus, esta palavra tem um propósito de te fazer bem. É para fazer o bem, irmão, é para que a obra de Deus possa prosseguir e continuar. Só que eu preciso andar de acordo com esta palavra, eu preciso viver de acordo com aquilo que Deus está me dando. Infelizmente muitos não estão andando. Irmão, Deus começou, Deus está trabalhando, Deus está agindo. A Bíblia diz que desde a antiguidade nunca se viu, e nem com os ouvidos se ouviu, de um Deus que trabalhe em favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha, irmão, Deus está trabalhando na nossa vida, e para que esta obra que Ele está fazendo, ela possa progredir, Ele me dá palavras, orientações, Ele me diz o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que andar, como que eu tenho que proceder, e andando de acordo com as orientações de Deus, esta obra continua, ela avança, ela progride cada vez mais, tudo para o meu bem, para o teu bem. Irmão, ande conforme as orientações de Deus, ande conforme a palavra que Deus lhe deu, ande de acordo com a palavra que Deus tem falado com você, porque a intenção desta palavra, desta orientação que Deus tem dado, é para que a obra dele possa avançar, para que a obra dele possa progredir na sua vida. Irmão, o que Deus espera de nós? Deuteronômio, senão que ame, ande, obedeça, respeita, siga os mandamentos do Senhor, porque tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que nós, toda palavra, direção que nós recebemos de Deus, nós recebemos para o nosso bem, irmão, para o progresso da obra dele na nossa vida. Então siga a direção de Deus, siga, irmão, aquilo que você está recebendo de Deus. O Saul parou, acabou com a obra que Deus começou na vida dele, porque quando Deus fez ele rei, Deus só estava começando, a obra de Deus ainda ia continuar. Irmão, não pare a obra de Deus na tua vida, não destrua a obra de Deus na sua vida, continue na direção que Deus tem dado, continue seguindo os mandamentos, vivendo de acordo com a palavra de Deus para você. Amém?